Você tem duas páginas? Amigos, agora eu estou entrando no ar, tá, Maurício? Vamos lá. Bom, hoje, dia 11/5/2020, 17 horas e 35 minutos. Eu, Antônio Machado, estou vindo aqui hoje com o Maurício Lourenço para bater um papo, né, sobre Taboão da Serra. E, antes de mais nada, queria pedir uma ajuda de todo mundo aí que estiver nos assistindo, que consiga sintonizar e avisar, compartilhar aí nas redes, né? E podendo acompanhar as minhas redes, a gente está aqui pelo @aml.antônio.machado.lima. Você vai conseguir sintonizar e compartilhar essa live, né? No Instagram, antônio.machado.92192. E assim a gente vai poder bater um papo hoje. E hoje, Maurício, eu gostaria de falar para você que esse nosso programa vai em homenagem à minha querida Aurora. Você acabou de lembrar aí que você viu o compartilhamento que eu fiz nas redes, né, ontem no Facebook, da homenagem que a minha família fez à minha querida mamãezinha, 88 anos, saúde de ferro, Maravilha. 11 filhos, na realidade 9 vivos e com saúde, e ontem, infelizmente, 3 não puderam participar, o Rodrigo por estar trabalhando, o Hugo por morar lá em Poá, tá longe daqui da gente, não pôde participar nesse momento de isolamento, e um outro terceiro irmão, que é o meu irmão mais velho, o Heriberto, que está lá em Itaporanga, interior de São Paulo. Então, eles não puderam participar, mas acho que a gente fez uma homenagem bacana para minha mãe, ela foi às lágrimas exatamente porque ela está em isolamento aí desde o início da pandemia, acredito que lá por volta de 10 de março, a gente tomou uma atitude de isolar ela da convivência com a família, né? Minha família é bastante grande, e então ela chora quando a gente vai lá levar alguma coisa para ela no portão e tudo mais. Então, pensando nisso, nas lágrimas dela, de não poder ter o contato com todos os netos, bisnetos e filhos, né, que durante esse período, ela foi às lágrimas. Então, agradecer também aqui a minha família, né, que de pronto alguém deu a ideia, o outro já saiu fazendo cartaz, o outro já saiu convidando e acabou fazendo aquela carreata lá que quem pôde ver ficou bem bacana. E ela foi às lágrimas. Então, para esse momento de pandemia, para esse momento de, como eu posso falar, né, de isolamento social que a gente tem que vir fazendo aí, foi muito interessante, né, a forma de conseguir fazer. Está tendo um retornozinho do seu volume, tá? Se você puder abaixar aí, Baixei. eu agradeço. E aí, Maurício, na realidade a situação foi essa. Hoje eu estou me abrindo aqui com você, depois você pode mandar seu abraço aí para sua mãe também, que é uma pessoa tão querida, né? Que eu conheço lá do PT, militante do PT. Isso vai um abraço aí para ela também. E, bom, hoje, Maurício, a gente vai falar um pouquinho sobre bastante coisa, mas na realidade aqui eu vou começar mostrando o número de óbitos. Mostrando não, né? Vou falar. São 34 óbitos na data de hoje, que a Prefeitura de Taboão da Serra deu publicidade, né? Acompanhamento de 91 pessoas, curadas 145, confirmado 270. Esse número de confirmados 270 é um número muito alto para um município com 289 mil habitantes como o Taboão da Serra. Já é fruto, Maurício, na minha maneira de ver, da falta de fiscalização. Nós falamos no outro dia sobre a fiscalização que está sendo falha em Taboão da Serra. A gente falou sobre o número de fiscais de comportamento, né? Até foi uma informação que você me trouxe, que eu não conhecia, e isso é legal a gente poder compartilhar com os militantes e com a cidade de Taboão da Serra, que o número é muito pequeno, é uma coisa para se melhorar no futuro, né? Porque comportamento ele vem desde uma fiscalização simples, né, como essa, que é uma fiscalização do comércio e da indústria e de serviços, né? Que Taboão da Serra está muito grande na área de serviços, tem um setor bem grande, né? Que trabalha na área de serviços, que está, infelizmente, sofrendo a consequência de ter que trabalhar sem as IPIs necessárias e, infelizmente, sem a fiscalização desse pessoal
que infelizmente não está correndo, fazendo a fiscalização devida, né, sobre o comércio. E daí esse número tão grande de confirmados para uma população que não é tão grande assim. A gente pega toda essa nossa região aqui, são 500 mil pessoas, 600 mil pessoas, vão ficar em torno de 500 entre Taboão da Serra e Imbu, que usam o hospital geral, que usam o serviço público de saúde de Taboão da Serra. Mas os números são Taboão da Serra. Em menos de 60 dias é um número muito alto. São 270 pessoas confirmadas e, infelizmente, a gente ainda não conseguiu diminuir o número. Quer dizer, infelizmente, a nossa curva aliás, a nossa curva de contaminação ainda está em alta, né? E nós não conseguimos estabilizar essa curva. Em Taboão da Serra, não. Se a gente for acompanhar aí, a gente percebe que o Taboão da Serra segue o que está acontecendo em São Paulo, no estado, e segue o que está acontecendo aí, sim, até a nível geral, Brasil inteiro. É uma vergonha Taboão da Serra estar dessa forma, é uma vergonha para o estado de São Paulo. E é fruto do afrouxamento do isolamento social. Então, coloquei aí a minha forma de poder dar um abraço na minha mãe. Estive lá e não pude dar um abraço nela pela primeira vez na minha vida, dar um abraço, consegui dar um beijo, sequer a gente fez isso. Paramos na porta, tiramos uma foto e fomos embora. Só os irmãos, ninguém, a família não desceu de seus carros e a gente conseguiu fazer a homenagem para ela, mas infelizmente sem conseguir ter o carinho necessário. Mas a gente sabe que, infelizmente, as famílias, mesmo que numerosas, não estão respeitando esta situação. E isso é muito triste para todos nós. Bom, mas é isso, eu fiz aqui a minha inicial, fique à vontade agora para falar sobre a sua mamãe primeiro, Maurício, e depois abre aí a fala, fique à vontade. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa, você, como presidente do partido, pré-candidato a vereador em Taboão da Serra, muito conhecimento para passar, então não é à toa que eu estou te chamando aqui, não. Você é um companheiro de luta e que tem muito a dizer. Boa tarde, Machado. Muito obrigado novamente aí pelo convite. Então, a gente continua num período perigoso, né, da pandemia do Covid. E a gente, como já conversamos antes, já esses casos já estão chegando próximo de pessoas que a gente conhece, né? Então, mostra a gravidade dessa pandemia no Brasil, no estado e na cidade, né? Sobre o Dia das Mães, ontem também eu fiz até um vídeo em homenagem às nossas mães, a minha mãe, a mãe dos meus filhos, né? E todas as mães dos colegas, né? Então, é um dia sempre que a gente tem que lembrar que o amor verdadeiro, o amor de mãe e tal, né? Então a gente não pode deixar passar batido. Vi a sua homenagem muito linda da família, né? Visitando lá coletivamente, passando quase em desfile pela rua, foi uma atitude que deve ter deixado ela bastante feliz, né? Então é um momento de passar alegria mesmo nesse momento de isolamento, principalmente dos idosos, né? Que sofrem muito com esse isolamento, né? E fica dependendo de outras pessoas e tal. Mas é assim, a gente vai conseguindo levar até esse momento difícil aí para todos nós passar. Mas, Machado, essa questão municipal, né? Eu acho que é sempre importante a gente tá passando, porque o município tem administradores, o município tem prefeito, tem legislativo, né? Então, quais são as atitudes? O que eles estão tomando, né? Quais são as decisões para a cidade, né? Então, eu acho que é importante a gente debater isso. Inclusive, tem algumas coisas, né? A gente percebe na cidade também muitos oportunistas, né? Aproveitando desse momento para vamos dizer assim, fazer uma exploração política, né? Cometendo praticamente um crime eleitoral, né? Eu vejo gente na cidade aí, supostos candidatos, né? Supostos políticos, que isso não é político. Político é aquele que defende política pública, né?
mas tem gente que está aí na cidade, a gente tem observado, dando 1 quilo de arroz e tirando selfie para fazer. Isso que é politicagem. Politicagem é isso, fazer, dar uma ajuda para uma pessoa e tira uma selfie para colocar na rede social. Então, eu tenho uma ojeriza dessa situação. Eu prefiro que as pessoas sejam orientadas a procurar o serviço público, a orientar a pessoa para se inscrever no cadastro único, secretaria de assistência, né? Procurar meios institucionais, né, que tem uma assistência social na cidade, e eu acho que, em vez de ficar dando 1 quilo de sal para uma pessoa e tirando selfie, deveriam era orientar as pessoas a procurar os meios institucionais e o que o serviço público está oferecendo, né? E se não tiver oferecendo nada, cobrar. Então, eu acho que isso tem que ser feito. Então, eu tenho umas situações aí que a gente tem observado na cidade que é um negócio até feio, viu? Deus me livre. Tem outra, não sei se você vai puxar algum tema aí, Machado, mas primeiro é isso, agradecer aí de estar participando novamente e poder falar e dialogar com você sobre esses temas da cidade, né? Bacana, Maurício. Na realidade, é isso, né? O momento que a gente está vivendo é complicado, né? Hoje, você falou aí na realidade, crime eleitoral, que infelizmente nós temos muitos candidatos a vereador e até a prefeito. A prefeito eles são mais bem assessorados, então tem um advogado por trás, e aí fica segurando eles a não cometerem crimes eleitorais. Mas, infelizmente, e aí fica até uma dica para os pré-candidatos aí da cidade, né? Olha como somos amigos, né? O PT de Taboão também dá dicas para todos os pré-candidatos de toda a Taboão da Serra. O crime eleitoral, infelizmente, Maurício, vem sendo cometido e não é aqui em Taboão, não, é no Brasil inteiro. Em muitos casos, infelizmente, por absoluta falta de conhecimento da lei eleitoral. Então, infelizmente, muitos não sabem que esse assistencialismo está previsto em lei e, inclusive, se um outro pré-candidato filmar essa atitude, colocar no pardal lá, a candidatura desse pré-candidato morre no inicial. Artigo 41A da Lei 13.165, Código Eleitoral. É isso aí. Então, o que acontece? Infelizmente, a gente tem visto isso em Taboão, sim. A gente vê cabos eleitorais recebendo para poder entregar. A gente vê situações que não é o caso, a gente não vai nominar, não é o caso. A gente sabe de situações e vê, as pessoas chegam na gente e contam as histórias, né? Você vê pré-candidatos até falando que está fazendo isso como se fosse uma vantagem, né? Então, assim, dica aí para os nossos concorrentes, né? Porque eu também sou um pré-candidato, já lá em março me declarei pré-candidato a vereador em Taboão da Serra. Não sei se o partido vai me dar a honra de ser pré-candidato, eu não sei se eu mesmo vou confirmar, né? Essa pré-candidatura. Aliás, se eu já declarei publicamente que sou pré-candidato, posso estar até falando uma bobagem aqui. Sou pré-candidato, sim, e é isso. Mas, na realidade, a ideia é, infelizmente, ou por falta de conhecimento da lei, quero acreditar que seja, e aí fica a dica aí para quem nos escutar, ou por má fé de alguns pré-candidatos e que até vereadores, viu? A gente sabe que tem vereador aí fazendo. Infelizmente, no Brasil inteiro, a gente sabe que o número de partidos, e aí eu vou colocar partidos da direita, tem alguns da esquerda também, mas partidos da direita governam o Brasil inteiro há 500 anos desta forma. A gente está falando de democracia, de república do Brasil a partir de 1900, mas é histórico o clientelismo, né, no Brasil. Então, isso é um tema até para a gente alongar, mas e isso eu posso dizer aqui, a PT do Taboão não pratica, e vamos denunciar. Então, o candidato que achar que pode
fazer como fez a vida inteira. Lembre-se do TSE, não vivemos ainda numa ditadura, segunda vez. Para a gente, estamos vivendo um golpe. Para vocês, não vivemos uma ditadura, então respeitem a lei. E a gente vai estar denunciando no Pardal. Os nossos pré-candidatos são 20, vão estar na rua apontando a falta de lealdade de todo mundo. Pode falar. Viu, Machado, nós vamos trabalhar dentro da lei, na legalidade, e vamos denunciar esses aproveitadores da boa-fé do cidadão humilde que está precisando de alguma coisa. Vamos denunciar essa turma. Aqui na cidade tem também uma oposição meia fake news, né? O pessoal, em vez de trabalhar com a verdade, trabalha com uma certa enrolação. Então, por exemplo, tem uma polêmica aí sobre novos radares na cidade, né? Aí eu fui ver, na verdade, é um sistema de monitoramento, né? É um sistema de monitoramento que está sendo instalado, que, na verdade, não é nenhuma novidade na cidade, né? Em 2007, o governo federal criou um programa chamado PRONAS. E esse programa, ele ajudava na segurança, foi um programa de auxílio na segurança pública e cidadania em todo o Brasil. E muitas cidades foram contempladas com um sistema de monitoramento, né? Programas sociais relacionados à segurança pública. Vou te dar alguns exemplos. Nesse período do PRONAS, a GCM de Taboão da Serra teve acesso a cursos, né, de capacitação que o programa ainda pagava para o GCM fazer o curso. Você tem uma ideia. Estava programado também e foi instalado câmeras de monitoramento em vários bairros centrais do município, né? Irajuçara, Centro, Parque Pinheiros, regiões de grande movimentação social e econômica. Então, foi instalado. Não foi assim colocado o projeto completamente na cidade, não chegou a ser instalado completamente, mas havia um sistema de monitoramento, uma central na Guarda Municipal, que inclusive um ex-secretário aí chamado Salvador Grisaf tirou foto mostrando, né, na época do governo do Vilares, e também esse programa ele trabalha com a segurança do ponto de vista preventivo e social. Ele, além das câmeras de monitoramento, ele dava curso de promotoras legais, né? Aquelas senhoras respeitadas na comunidade, eram chamadas para fazer um curso de capacitação para resolver conflitos no bairro, na comunidade, ajudar a população em alguma situação de acesso ao serviço público. Então, isso é um programa de segurança pública sem precisar de repressão. Você vai criando uma ideia ali na comunidade, né, de autorrespeito e conciliação dos conflitos, e acaba tendo menos BO, vamos dizer assim, né? Então, tinha o programa Mulheres da Paz, tinha o programa Promotoras Legais, fora outros vários programas relacionados, né? Formou também agentes de trânsito tiveram curso de cidadania relacionado à segurança pública preventiva, tudo dentro desse projeto chamado PRONAS, que não foi só para Taboão, foi para várias cidades do Brasil, mas Taboão foi uma das contempladas, né? Então, eu vejo gente falando de novo radar na cidade, aí faz um escândalo. Na verdade, não é um radar, é um sistema de monitoramento que não é nem novidade na cidade, né? Então, eu quero que a gente trabalhe com ideias, com propostas, né? E como já foi aplicado na cidade. E são ideias nossas, do PT e tal, né? Mas não, a gente não costuma trabalhar com inverdades, não, nem acusando ninguém sem ter prova de nada, né? Então, é isso que eu queria falar nesse ponto aqui para você. Projeto a gente tem. Não, bacana, Maurício. Você vê uma situação do Pronas que você está trazendo, até pelo histórico do PT em Taboão da Serra, você trouxe todo o histórico dele ser aprovado do Congresso Nacional, ele ser implementado no estado de São Paulo, e, na realidade, os municípios administrados pelo PT,
Ou aqui em Itabuna da Serra, que o PT teve a vice-prefeita Márcia, né? Como no mandato do Evilásio, foi feita essa parceria e o Evilásio, que era o prefeito, teve a pressão do PT, e o PT tem esse papel no Brasil inteiro desde sempre, né? Mas no governo, aqui em Itabuna da Serra, fomos governo sim, não nos envergonhamos disso, apresentou, fez-se fazer valer esse projeto aprovado lá no Congresso, se trouxe a verba e fez a aplicação da forma correta. E você deu o histórico inteiro aí do Pronace aqui em São Paulo, aqui, aliás, aqui em Itabuna da Serra, como foi bem usado e como passa a ser mal usado quando o governo não faz o que se propõe a lei. Tentar achar um mecanismo de fazer política rasa. Isso, então, o monitoramento é uma coisa importante. Até nós, como petistas, a gente discutiu durante muito tempo até onde ia o direito de privacidade. Então, hoje, às vezes, a gente está acostumado a ver em filme americano, a polícia americana chamar um satélite e acompanhar pelo satélite um carro e já disparar um helicóptero para seguir, acompanhar uma fuga, né, de alguma pessoa no trânsito. Isso a gente já está acostumado. Em filmes e em vida real, os vídeos estão aí no YouTube para fazer a gente entender que, na realidade, isso é o que mais tem acontecido na América, né? Eles têm a tecnologia há bastante tempo. Agora, existe uma discussão que está se politizando uma coisa que, na realidade, já foi aprovada por um governo do PT, que foi colocada em discussão à época e teve os contra, teve os a favor, e como tudo no Brasil, tudo que o PT faz acaba polarizando, né? Se o PT faz, então sou contra. Infelizmente, a pessoa para e não pensa na população brasileira, ela pensa se o PT fez, é ruim para mim, se é ruim para mim, é ruim para a população. Isso é muito triste, muito raso a discussão, né? E isso eu estou te colocando porque, veja, é uma lei simples que foi discutida no Congresso, 503 deputados, foi para o Senado, aprovou, o Lula foi lá e sancionou com o que precisava ser vetado, ele vetou. Para entrar em vigor numa cidade como Taboão da Serra, houve um processo lento para implementar. Implementou, troca o prefeito, às vezes ele simplesmente elimina esse processo dessa discussão que era de segurança pública, né? De interesse de segurança pública, com todas as regrinhas de como usar, não era só para fazer multa, porque aí a direita falou, não, vocês querem filmar só para fazer multa, estão fazendo multa no Largo do Tabuão pela câmera. Infelizmente, se eu cometi uma multa no centro do Tabuão, passei por lá a 100 por hora, ou passei no farol vermelho e a câmera me viu, eu vou tomar uma multa. Eu acho justa. Eu nunca reclamei de multas. A indústria da multa, eu nunca reclamei disso, porque eu acredito realmente que a multa educa. Então, assim, eu sempre vi essa situação com muita clareza, não estou entre aqueles que, infelizmente, jogam a culpa na indústria da multa. Não. Se o prefeito estiver fazendo uma multa e ele tiver filmado a multa, no caso, a minha infração, ele vai fazer a multa, eu vou ter que pagar. Quando eu for recorrer, se eu acho que eu tenho direito, eu recorro, ele vai mostrar a imagem e acabou o problema. Então, a população, ela entende isso, né? Então, na realidade, essa situação ficou muito clara para mim, e na sua explanação aí, Maurício, você é sempre muito claro. O programa bem mais amplo. Hoje, né? Ficou muito bacana. Mas, Maurício, eu queria agora passar para um outro tema aqui, porque você vê que a gente não consegue conversar em 30 minutos, né? Sempre fica aquele curtinho, quero mais, e você sempre me traz umas informações bacanas. Essa do Pronace hoje foi realmente uma coisa bacana para se falar. Mas tem uma questão aí, tem uma lei de reajuste dos servidores públicos de Taboão da Serra, que é uma das suas bandeiras como pré-candidato aqui em Taboão, minha também, viu? Mas, na realidade, você está dentro do funcionalismo público, você está dentro como servidor público concursado, né, em Taboão da Serra há muitos anos, são mais de 20 anos aí trabalhando, que foi aprovado em 2019. Eu queria que você falasse aí um pouquinho sobre como está essa situação e o que mudou exatamente na lei. Para isso, a gente vai estar falando aí para todos os servidores de Taboão da Serra, mas a lei ela vem da estadual e vem da federal, e, na realidade, o município aprovou isso em 19. Me fala aí a respeito disso, o que tem de novidade aí na implementação? Então,
o servidor público municipal estava até 2019 com mais ou menos uns 10 anos sem reajuste salarial, né? Então, em 2019, o prefeito resolveu um movimento e ele colocou na lei, né? Alterou a lei orgânica até e criou a lei complementar 356, que dá o reajuste anual ao servidor todo 1º de maio. No ano passado, isso foi concedido, né? Ele deu, na verdade, ele concedeu 9% de reajuste pelo o INPC mais 5% real dentro daquele ano, né? Não chega nem perto de compensar as perdas dos anos anteriores. Mas, de qualquer maneira, a lei diz que todo 1º de maio será feito o reajuste pelo INPC. Qual a expectativa do servidor? Com essa questão da pandemia, tudo ficou em dúvida. Até a lei aprovada ficou em dúvida. A lei complementar, né, que pede 9 vereadores para votar, o ano passado, ele aprovou a lei, concedeu o reajuste de 9%, né, 4% da inflação mais 5% que ele deu, chamado valor real, mas, né, valor real para aquele ano, não para os anteriores, né? Então, o que acontece agora é que, com a pandemia, o servidor está em dúvida se ele vai confirmar esse reajuste, vai cumprir a lei, né, no seu artigo 3º, todo ano, no dia 1º de maio, vai reajustar conforme a inflação do INPC do ano, né, do ano corrido. Então, a gente está aguardando aí um posicionamento do prefeito, ver se ele vai fazer cumprir a lei ou se ele vai colocar o Covid no meio, Covid-19, para não fazer isso, né? O servidor está na expectativa e tem questionado o prefeito sobre essa questão. Então, todo mundo, né, como servidor, está aguardando qual o posicionamento do prefeito. A gente sabe também que vai vir um reforço aí do orçamento de guerra, em torno de 35 milhões para a cidade, e a gente quer saber se ele vai cumprir a lei, né? Porque quem está na linha de frente hoje é o servidor, né? Principalmente o servidor da saúde, servidor da segurança, né? E outros servidores, claro, administrativos, mas o da saúde principalmente, e segurança pública, GCM, é linha de frente direta. Então, o servidor está nessa expectativa e está aguardando aí qual o posicionamento da prefeitura, que até o momento não se posicionou, né? Nesse caso do cumprimento da lei complementar do reajuste salarial anual. É isso. Perfeito, Maurício. A sua explicação é sempre uma aula para a gente, né? Eu fico aqui escutando a sua explicação e falo, puxa vida, quando eu crescer eu quero ser assim, igual o Maurício. Maurício, na realidade, o que acontece, né? Hoje o servidor está perdido. Infelizmente, a gente está com um número de pessoas, aliás, estamos com um número de deputados eleitos pelo povo brasileiro, de maioria absoluta da direita, né? Então, eles estão lá com 360, 370 votos. Servidores do trânsito também, viu? Servidores do trânsito. Tem uma companheira, tem uma amiga ali nos comentários reclamando. Pode falar o nome delas aí, viu? Até A Ana Almeida. Ana Almeida, pode ir falando. Quando você vê aí, pode falar, porque eu estou olhando aqui, estou vendo que algumas pessoas estão assistindo ao vivo, algumas já saíram, outras entraram, mas assim, não estão conseguindo comentar. Eu não sei se é aqui diretamente, entendeu? No nosso bate-papo. Mas vai comentando aí, pode falar sobre elas também. Como a gente já está em 29 minutos, olha como o tempo passa rápido, meu querido. Gostinho de quero mais. Eu vou alongar mais 5 minutinhos hoje, que nós podemos. Você não falar? Hoje tem pauta hoje. E aí, o que eu ia falar para você, né? Até para poder fazer o encerramento aqui, né? Hoje, e aí dentro do que eu estava falando, infelizmente, nós temos uma maioria parlamentar eleita pelo povo brasileiro, então sem reclamações, o povo foi lá e elegeu.
de mais de 360, 370 deputados, que infelizmente está aí para defender o patrão, e automaticamente são deputados eleitos para defender o Estado mínimo. Então, a gente tem que ser didático com a população. Infelizmente, quando você elege um deputado que ele defende o Estado mínimo, ele está defendendo que servidor não tem por que ter aumento salarial, que servidor é péssimo funcionário, ele sempre vai estar pensando dessa forma. Não adianta falar, mas é a esquerda. Nós, da esquerda, no Congresso hoje, temos, quando muito, 140 votos. Então, a gente tem que repetir essa situação para que o povo entenda que, infelizmente, lá em Brasília, virou o jogo. Infelizmente, na eleição em 2018, a direita venceu. O povo, o trabalhador, perdeu. O povo que foi lá e votou, infelizmente, nessa Câmara dos Deputados, que, segundo alguns, é a pior de todos os tempos, elegeu uma maioria de direita. Vamos colocar assim? A esquerda hoje tem 140 votos no máximo, a direita tem mais de 360, 370 votos no Congresso e está aprovando tudo o que queria. De 2018 para cá? Isso é uma verdade. De 2016 para cá, sim, desde, infelizmente, o golpe que foi dado na Dilma em 2016, já a eleição de 2014, o Congresso, infelizmente, ele endireitou, vamos dizer assim. E sem a presença de um presidente que consiga segurar essa agenda, fica difícil de conseguir aprovar qualquer coisa a favor do servidor, que nada mais é do que um trabalhador para o público. Quer dizer, o servidor ele é um trabalhador para o público. Isso se repete. Basta ver que eles aprovaram a Previdência com 400 votos. Isso. Na Assembleia aqui de São Paulo, a mesma coisa se repetiu. Nos livramos do PT, mas na realidade se livrou dos deputados que defendiam o povo. E ficaram com os deputados estaduais que defendem, infelizmente, para nós, né, defende os ricos, defende a Fiesp, defende os grandes comerciantes, defende o fim do funcionalismo público ou a diminuição dos direitos dos servidores públicos, no caso do estadual. Quando a gente chega aqui no município de Taboão da Serra, Maurício, acontece... Abraço para o Zé Alves. Grande Zé Alves. Já vai chegar a sua vez, Zé Alves. Você bateu um papo lá com o Derlan, hein? Depois aqui com a gente. E aí, Maurício, quando chega aqui na Câmara de Vereadores do Taboão, depois você vai confirmar aí a sua visão sobre a Câmara de Vereadores do Taboão, mas a conta é a mesma. Infelizmente, desde que o PT saiu, com o Evilásio, com o PT, e tínhamos lá 2 vereadores do PT, e aí a gente conseguia implementar algumas coisas aqui no município de Taboão da Serra, como o Pronas, que você falou. Hoje a conta está 10 vereadores com o prefeito, governaram esses 10, junto com o Fernando Fernandes em Taboão da Serra, junto com o PSDB, ou seja, a direita governa o Taboão da Serra nos últimos 7 anos, já estamos indo para o 8º ano do governo do PSDB, de direita, sacaneando o servidor. Infelizmente, o servidor nos últimos... mas na época do... Bom, agora já estamos há 7 anos com essa receita desses 10 vereadores aí, mas a gente chegou a ter 12 vereadores apoiando as causas desse prefeito. E, infelizmente, de direita, sim. PSDB mudou. No passado, votei no PSDB porque ele tinha lá o Covas. Hoje, votei no PSDB para não deixar o Maluf ganhar, que fique claro, né? O Maluf não podia ganhar. Né? Bom, mas eu já falei bastante aqui. Finaliza aí, meu querido. Arremata esse assunto aí para a gente, porque o papo foi longe, já estamos aí há 34 minutos. Mas pode falar à vontade, o pessoal está escutando, a gente vai falando aqui. Olha, na verdade, é o que você falou mesmo. Eu não vou nem comentar muito sobre a questão da conjuntura política, que é o que ocorreu de 16 para cá. O trabalhador só tem perdido. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, corte de direito, aposentado sem cesta básica. É um negócio horroroso. E, assim, além de tudo isso, ainda temos uma pandemia no país aí, matando pessoas, e o presidente achando que não é nada, né? E, além disso, a gente tem na cidade uma administração que trabalha por módulos, né?
o, o, os progressistas, né, quando faz um programa, é para atingir toda a cidade, toda a população, toda a comunidade. A direita, geralmente, quando faz o seu programa de governo, são módulos, né? É só para você ver que existe um programa, mas não é expandido a quem precisa, é só fazer a propaganda. Isso é o que a gente vê. A outra coisa é a expectativa. Depois de 10, 12 anos sem reajuste salarial, o servidor, inclusive aposentados, tinha mais de 15 anos aposentado do regime de paridade, que chama, né? E é um pessoal que só tem reajuste quando os ativos têm, né? Então, o ano passado, eles tiveram 9%, depois de 15 anos com provento parado. Então, esse 2020 seria o segundo ano de reajuste para eles, e o nosso segundo também aí depois de 10 anos. E a prefeitura até agora não se manifestou. E tem esse grande caso, que é o caso do Covid, que vai virar também, a cortina para todas as questões, todas as desculpas e todos os males, né? Mas é como eu disse, o servidor está na linha de frente, servidor da saúde, servidor da segurança, fui reclamado aqui ao servidor do trânsito, o pessoal do Semutrans, que está aí coordenando a cidade no seu trânsito, etc. e tal, né? Então, eu acho que o pessoal merece, o pessoal é que está na linha de frente. Mais uma vez, fica provado que tem que ter serviço público bom, de qualidade, o povo ter acesso, né? Nada de Estado mínimo, que esse negócio de Estado mínimo, o dinheiro está indo para algum lugar, porque as pessoas não deixaram de pagar impostos para ter Estado mínimo, né? Ninguém reduziu o imposto de ninguém. Aliás, a gente precisa bater um papo aí depois sobre essa questão do imposto de renda, que está aí sem a atualização da tabela, e quem ganha 2 salários mínimos está pagando imposto de renda. Né? Eu ganho um salário mínimo e meio e vou pagar imposto de renda. Que negócio é esse? Né? Então, vai atingir grande parte dos servidores também. E é uma coisa federal, que até o camarada lá prometeu, mas não cumpriu até agora, né? Encerrando aqui já agradecendo, viu? Ô, Maurício, eu te agradeço demais aí pela palavra, foi um privilégio poder bater um papo com você hoje. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente aqui no final, vou agradecer aqui o Geru, que é o nosso Geru Suel, vice-presidente do PT, que entrou aqui algumas vezes para mandar um recado, conseguiu mandar seu recado, a Terezinha Camargo Spinelli, tem uma filha que foi candidata a deputada estadual pelo PT de São Bernardo do Campo, um beijão para ela, deve sair a pré-candidata a vereadora já né, em São Bernardo do Campo, então um abraço bem grande para ela. A Gislaine, minha esposa, meu amor, tô aqui. Dirceu entrou também. Onde Dirceu, a Elza Maria, né, que mandou aqui um recado, o Eliseu Lima, Eliseu é um quase filho, bom, é um primo, vamos colocar assim, um grande primo. Eu gostaria de uma hora poder bater um papo com ele, é um cara bem relacionado nas altas cúpulas do governo brasileiro, do governo do estado de São Paulo, é um cara bacana para bater um papo aqui e trazer uma opinião diferenciada aí para a gente. Eliseu, você já está convidado, vou te chamar para bater um papo. Irineu Casimiro, oi Irineu Casimiro, entrou aqui agora ao vivo. E olha, gente, na realidade, hoje participou. Assim você vai ter que explicar, né? Vou colocar aqui, ó. E na realidade, o que aconteceu? A gente está apanhando e aprendendo juntos aqui, viu, Irineu? E teve bastante gente que entrou em contato aqui, eu vou colocar os nomes dela: a Dinha, o Dirceu, o Evânio, a Idália, o Jair Cardoso, o Joaquim, o Jonas, o José Alves, você falou aí, a Leni, o Luiz Agostinho, o Paulo Cicota. Ô, Paulo Cicota, tem gás, Paulo Cicota. Ana continua acompanhando. O Sérgio, a Terezinha, o Travassos e a Vitória. Esses daqui, ó, na realidade, são filiados da gente, que estão aí mostrando a sua cara à disposição, seu nome à disposição do partido para esse ano, né? E eu vou agradecer aqui publicamente, né, a atenção que eles deram para a gente aí. A gente sabe que às vezes é hora de trabalho, está na correria e tal, mas estou muito agradecido. Pessoal, você está sendo um pioneiro, viu, Machado? Compartilha aí.
Não, é verdade. Mas compartilha aí, gente, porque tem muita gente que não viu e vai poder ver mais tarde, né? E, Sim. aliás, avisar que eu vou colocar esse mesmo link aqui, eu vou postar no caso, no YouTube, tá, gente? Depois eu mando o link para vocês, que às vezes tem gente que não tem o Facebook, então eu coloco lá, o pessoal dá uma olhadinha por lá. O meu amigo Idelson, que hoje é daqui, né? Daqui do Taboão da Serra também, mas comprou uma casinha fora de São Paulo, tá escondidinho lá, mas um abração, Idelson, o Adalberto, meu amigão aqui do Jardim das Oliveiras. Ah, meus irmãos, Michele, minha sobrinha, Madalena, Zilda, Rosângela. Bom, gente, é isso. A Elisete também. Elisete, te amo, Elisete. Verônica, Jonas, o Wagner, o Irani. Ô, Irani. O Irani tá vendo a gente, sabe de onde, ô, Maurício? É. De Santa Catarina, rapaz. Uh, A minha amiga Iranete tá vendo a gente lá da França. Olha que legal. Então, assim, são coisas Luciano Limeira. de gente, pô, bacana. Luciano Limeira, um crítico, entrou aí. Aí, não, mas se é um crítico, ele nos ajuda. Mas é isso, querido. Eu vou encerrar por aqui, porque já deu 41 minutos. Hoje foi o recorde. A ideia é realmente a gente se prender para 30 minutos para ficar esse gostinho de quero mais. Então, amanhã eu vou bater um papo com o Irineu, né? Aliás, com o Irineu não, com o Geru. Já está marcado para amanhã. Vou bater um papo com o Geru Suel, petista antigo, da velha guarda, e vai estar batendo um papo com a gente aqui, vice-presidente do PT de Itabuão. E chamando também para amanhã o nosso pré-candidato Oderlan, vai estar falando ao vivo numa live também no Facebook aqui com a gente, direto no site do PT, aí vai ser o site do PT Itabuão amanhã. Marcelo Mendes mediando, né? Com a Elza. Tá? A Elza, nossa pré-candidata, também vai estar batendo um papo junto com o Oderlan e o Marcelo Mendes, que vai estar apresentando. Gente, é isso. Uma boa tarde. Muito obrigado pela presença aí de todo mundo. Compartilha, por favor. Me Obrigado ajuda. E parabéns. Valeu. Um abraço, querido. Agora vou desligar.